pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o vídeo número 24 do nosso grande seminário Salmo 23, aprendendo com Davi e suas ovelhas. Nós estamos na parte A do verso 4, ok? Encerramos o nosso vídeo anterior falando das intempéries dessa vida, às quais todos nós estamos sujeitos. Mormente neste momento da grande pandemia do coronavírus, chamado coronavírus 19. Meus amados, o fato de sermos fiéis não nos isenta dos males naturais desta vida. O fato de sermos fiéis, meus amados, não permite a concepção de que não devemos passar e não passamos por sofrimentos. Porque esses males, o sofrimento, a dor, o medo, tem a ver muito com o nosso corpo físico, o qual pertence a essa natureza física. Meus amados, em estando nesse corpo físico, nesse invólucro, um dia nós vamos abandoná-lo, um dia nós vamos deixar esse corpo, porque a Bíblia diz que ele veio do pó e ao pó ele vai se tornar. A Bíblia diz que o corpo não herda o reino de Deus. Então, como a maioria das nossas passagens é através da morte, só escapará da morte aqueles que forem arrebatados no dia do arrebatamento. Então vamos estudar um pouquinho sobre a morte e a vida, ok? Meus irmãos, meus ouvintes, a realidade nua e crua é que temos medo da morte. Não adianta dar uma de machão, uma de corajoso, uma de forte, porque no fundo todos nós temos medo da morte. E não é somente o medo do desconhecido que nos leva a ter medo da morte. Na verdade, temos também certo temor, porque não sabemos como será esse momento particular para cada um de nós. E a certeza de que passaremos por esse momento pode até nos apavorar em certas situações, em certos momentos. Aliás, amados, esse é um dos motivos que torna a velhice tediosa, que torna a velhice mais sombria. Em virtude desse momento, se encontrar cada vez mais próximos quando se trata da idade mais avançada. O momento da morte se apresenta como um momento cruel, somando-se a isso o medo do desconhecido que pode nos estar esperando do lado de lá. Meus amados, como será a vida depois da morte? Como será a vida depois da morte? É uma interrogação constante e permanente que ocupa a nossa mente, a nossa cabeça, em algumas situações e em alguns momentos. A verdade é que dos que já foram, isto é, entre aqueles que já morreram, nenhum voltou para contar-nos como é o depois da morte. Não temos nenhuma experiência que envolva a realidade de quem passou por isso e que, portanto, pode nos contar. Então, amados, é o medo desse desconhecido que atemoriza e às vezes apavora. A grande razão do nosso temor em relação ao momento da morte, certamente é a consciência do desconhecido, associado como é que nós vamos passar por ele, em que circunstância, relativo a doença, acidente, infarto, enfim. Mas nós devemos, através da fé,
descansar no Senhor. Porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento da angústia. E Paulo ensina, se cremos que Jesus ressuscitou, meus amados, se chegamos ao entendimento que nos leva a crer que Jesus ressuscitou, então creiamos que pelo mesmo processo, pelo mesmo poder, nós ressuscitaremos também. Ok? Amados, através da fé, nós podemos encontrar a paz. Ok? Leia Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e verso 14. Lá está escrito assim, meus amados: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta. Meus amados, Paulo está nos garantindo aqui, nesta passagem, que todos aqueles que morrerem haverão de ressuscitarem. E ressuscitando, tornarão a vida novamente. Mas, mesmo sendo portador dessa esperança, mesmo tendo no coração a confiança nos ensinamentos que Jesus nos proporciona, a passagem pela morte continua sendo um fantasma indesejável. Amados, as pessoas não gostam de pensar sobre ela e não gostam de falar sobre ela. As pessoas fogem desse tema, desse assunto. Mas a realidade, amados, é que a morte nos espera a todos nós. Ok? Fantasma indesejável ou não, conscientes, preocupados, temerosos ou não, a grande verdade é que, uma vez nascido para esta vida, haverá a partida dela. Mas muito pior será, meus amados, a situação daqueles que, em não tendo se preocupado com ela, em não tendo se preocupado com este momento, vivem a vida desregaladamente, vivem a vida com libertinagem. Porque, meus amados, o após a morte existe. O após a morte é uma realidade. E nós precisamos cuidar do estado eterno ainda aqui nesta vida. E eu justifico por quê? Pelo fato de aqui nós exercermos o nosso livre-arbítrio. Nós temos que decidir o futuro, a vida eterna, aqui nessa vida, enquanto dispomos do direito de escolher. Ok, meus amados? Então, meus amados, por maior que seja o nosso relacionamento com Deus, por maior que seja a nossa intimidade com Deus, por maior que seja a experiência que nós temos com Deus, pode não se invalidar o medo que todos temos que morrer. Exatamente porque no fundo, nós temos medo do desconhecido. Amados, nosso conhecimento a respeito do além vem de estudos e de revelações, mas sem envolver alguém que já tenha passado por essa experiência, sem envolver alguém que tendo ido, volte para nos relatar como é a vida depois dela. Somente Jesus sim. Jesus morreu e ressuscitou
e foi assunto ao céu, de onde ele nos ensina a respeito do depois da morte. É interessante notar que aqueles que ressuscitam da morte, os que ressuscitam da morte, eles não trazem notícias porque não possuem lembranças do lado de lá onde já estiveram. Isso, na realidade, acaba se transformando num grande mistério. Muitos crentes, meus amados, enfrentaram longos períodos numa experiência terrível a respeito desse momento, mas o salmista nos induz a enfrentá-lo com confiança no nosso Supremo Pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho por que temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar o seu like, faça a sua inscrição no canal, nos ajude divulgando o canal. Queremos fazer desse canal um canal forte, um canal de bênção, um canal de instrução a respeito da palavra de Deus. Ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz.